Amém. Então, hoje a gente vai fazer o culto especial do Dia das Mães. Eu sou muito grato pela minha mãe. Então, como eu falei na oração, por ela ter carregado na barriga dela por 9 meses, pelas dores descomunais que ela teve para eu poder nascer, por toda a criação, todo o amor que ela deu para mim. Então, para introduzir o culto especial do Dia das Mães, eu encontrei uma ação publicitária muito interessante que foi implementada lá nos Estados Unidos. E eu quero ler esse anúncio aqui para vocês, porque resume muito bem o papel de mãe. Então foi anunciado o emprego mais difícil do mundo e 24 pessoas candidataram-se. A entrevista foi via internet e com ela foi criado um vídeo muito interessante. Os jornais de Boston amanheceram com um anúncio de emprego muito inusitado. A posição oferecida era de diretor de operações em uma empresa chamada Hawthorne, e os requisitos eram insanos. Olha só, era nunca ter folga, ter conhecimentos práticos em medicina, finanças e artes culinárias, aguentar uma carga de trabalho ainda maior em eventos como o Natal, o Ano Novo e todos os feriados. E o incrível é que houve uma procura suficiente para que fosse necessária uma segunda etapa na seleção. Foi durante a entrevista que poucos corajosos ficaram sabendo do detalhe final do importante cargo. Por todas as habilidades e dedicação exigidas, não haveria remuneração. Então a pessoa teria que trabalhar de graça, sem folga. E a reação das pessoas a essa informação era muito engraçada. Ainda mais quando ouvem que muitas assumem o cargo no mundo inteiro. E milhões de outras tentam constantemente. É claro que a gente está falando do emprego de ser mãe, o trabalho mais difícil que existe. Então, hoje vamos falar sobre uma mãe muito especial. O que essa mãe tem de especial? Ela simplesmente foi a mãe de Jesus Cristo. O nome dela é Maria, né? Então, ninguém menos que a mãe do Filho de Deus, amém? Então hoje a gente vai falar sobre a conversão de Maria. Esse é o título do sermão. Conversão de Maria. E a verdade é que Maria aprendeu durante a sua vida muitas lições profundas sobre Deus, sobre a vontade dele. Então, ser mãe é algo incrível e nós vamos aprender com as mães, com Jesus, como ser um cristão, como ser um discípulo, como fazer discípulos. Vamos ver essa analogia aqui. Lucas capítulo 1, versículo 26 ao 28. Então tudo que eu falar sobre Maria tenta comparar com a sua vida, como uma pessoa que faz discípulos, como se estivesse dando à luz a discípulos, né? Como se fosse uma mãe espiritual mesmo. Então Lucas 1, 26 ao 28. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: Alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: Não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, e seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: Como acontecerá isso, se sou virgem? O anjo respondeu: O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: Sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Uau, que mulher incrível! Aqui nós vemos por que Deus escolheu Maria para ser a mãe de Jesus. Porque Maria tinha muita fé em Deus, amém? E ela aprendeu algo muito importante com o anjo Gabriel. Deus enviou esse anjo para dar essa notícia para ela. Então ela estava
prometida em casamento a José, e olha só, ela era virgem. Isso aqui até mostra a importância de se casar virgem. Essa é a vontade de Deus. O sexo é consumado no matrimônio, amém? Como discípulos temos essa convicção. E Maria, ela tinha essa pureza, esse padrão de discípula. E ela esperou o casamento. No entanto, ela se encontrou grávida antes do casamento. Algo que produziu muita preocupação em José. Ele até tentou anular secretamente o casamento, de acordo com o relato paralelo de Mateus. Mas aí o anjo apareceu para ele também e esclareceu que, na verdade, o Espírito Santo encobriria com a sua sombra a Maria e ela começaria a gestação de Jesus Cristo, amém? Então, Jesus não tinha um pai físico, tinha uma mãe física, que era Maria, mas José não era o genitor de Jesus. Então, Jesus era filho diretamente de Deus, amém? Então, foi uma gravidez miraculosa. E Maria foi chamada de agraciada. 2 vezes foi chamada pelo anjo de agraciada. Por quê? Porque é uma bênção. A única pessoa no mundo que teve esse privilégio. Essa mãe foi mãe de ninguém menos que Jesus. E Maria, ela até, inicialmente, ela questiona o anjo. Como que eu vou ficar grávida se eu sou virgem? Como é que isso vai acontecer? E ele explica como que o agir do Espírito Santo atuaria. E também Isabel daria a luz a João Batista, que também teria um papel muito importante na vinda do reino de Deus. E aqui ele termina falando, pois nada é impossível para Deus. E esse é o nosso primeiro ponto de hoje. Primeira lição que Maria aprendeu, que nada é impossível para Deus. Então, na nossa vida nós enfrentamos muitas dificuldades, muitos desafios de origem financeira, de origem sanitária, como o coronavírus, de origem, enfim, relacionamentos, pecados que destroem nossa vida. Muitas vezes chegamos a um ponto que parece que não há solução. Mas a palavra de Deus garante. Se uma virgem pode se engravidar, você pode resolver qualquer problema com Deus, amém? Especialmente falando sobre se libertar da escravidão dos seus pecados. O Espírito Santo pode te dar essa força, amém? Você precisa ter fé de que Deus pode te libertar e te salvar, amém? Então, assim como o feto se desenvolve na barriga da mãe de uma forma milagrosa, que a ciência ainda não entende completamente, da mesma forma, Deus é capaz de colocar seu Espírito nos nossos corações e fazer crescer um caráter cristão, amém? Então, vamos para a Escritura em Gálatas capítulo 4, versículo 19. Paulo compara a vida de discípulo com ser mãe. O livro de Gálatas tem muito essa tese. Então, Gálatas capítulo 4, versículo 19. Olha só essa escritura, que incrível. É uma escritura, para mim, que resume muito bem o discipulado. Meus filhos, novamente estou sofrendo dores de parto por sua causa, até que Cristo seja formado em vocês. Olha o que Paulo fala aqui sobre o discipulado. Ele fala assim, olha, igreja, eu estou sofrendo. De que forma estou sofrendo? Como uma grávida que está dando à luz um bebê. Estou sofrendo dores de parto, até que Cristo seja formado em vocês. Uau! Olha só, de acordo com Paulo, nós discípulos na igreja, nós damos à luz a Jesus nos nossos corações, amém? Então, assim como Maria, nós podemos também dar à luz a Jesus, de forma espiritual, amém? De tal maneira que nosso caráter cresça e se aproxime cada vez mais ao de Cristo, amém? Então, a Bíblia fala que nós podemos conceber Jesus nas pessoas, amém? E por isso que a gente fala que quando a gente batiza alguém, é um filho na fé. Quando a gente discipula alguém, é um filho na fé. Porque é o que Paulo fala aqui, amém? Se você olhar a carta de Filemão, Paulo, se dirigindo a Filemão, fala sobre Onésimo, que ele gerou na prisão, como se fosse uma mãe espiritual para Onésimo, um pai espiritual para Onésimo. Então, biblicamente, nós podemos fazer essa analogia entre fazer um discípulo com ter um filho, amém? Isso é incrível, pelo poder do Espírito Santo é possível. Então, você que sente que
você não tem sido frutífero, o trabalho evangelístico tem sido um peso, um fardo, porque não tem tido resultados, seu bate-papo não tem tido visitas, você não consegue trazer visitantes para o culto, nem mesmo virtualmente. Eu tenho uma notícia animadora para você. Com o poder de Deus, você pode, porque para Deus nada é impossível, amém? Isabel era estéril. Isabel era parente de Maria, ela era estéril. No entanto, mesmo estéril, na velhice, ela deu à luz a João Batista. Então, se você está estéril, em termos evangelísticos, Deus pode mudar isso, amém? Deus pode fazer o impossível. Então, tenha fé que Deus pode fazer o impossível. E quando a gente está discipulando as pessoas fazendo isso do bíblico, vamos falar a verdade, muitas vezes é uma dor de parto. Porque machuca o coração muitas vezes quando a gente vê nossos discípulos, nossos irmãos em pecado. Nós sofremos por eles. Não precisa ser discípulo. Pessoas no mundo estão sofrendo por causa do pecado. E muitos estão orgulhosos porque não querem aplicar a palavra de Deus na vida deles. E como que a gente reage? Nós ficamos tristes por eles. Nós temos comoção, compaixão, como uma mãe que se preocupa com seu filho. Então, como Paulo fala aqui, fazer discípulos é uma dor de parto. Então, o evangelho, ele não é algo barato, ele é muito caro. Nós precisamos nos dedicar, nos anunciar, nos sacrificar para poder formar Cristo nas pessoas, amém? Temos que ter esse empenho, formar o caráter de Cristo em cada pessoa que discipulamos, amém? E para mim, um grande exemplo disso é minha esposa, Carol. Aqui no ministério, no Rio de Janeiro, muitas mulheres foram impactadas pela Carol. Carol é uma mãe na fé de muitas. Ela compartilhou a fé, por exemplo, com a Larissa, estudou a Bíblia com ela. E hoje a Larissa é uma mulher muito incrível, muito espiritual. Ela tem as suas discípulas também, ela faz estudos bíblicos. E agora ela está sendo mãe para outras mulheres. Então eu gosto muito de ver o exemplo da Carol, como que ela ama cada discípula no reino de Deus. Vamos ter esse zelo por cada discípulo na igreja, amém? Vamos amar como uma mãe ama seu filho. Vamos continuar lendo Lucas capítulo 2, versículo 25. Vamos ver outras lições que Maria aprendeu com Jesus, amém? Lucas 2, 25. Aqui Jesus já tinha nascido. Havia em Jerusalém um homem chamado Simeão, que era justo e piedoso, e que esperava a consolação de Israel. E o Espírito Santo estava sobre ele. Fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. Movido pelo Espírito, ele foi ao templo. Quando os pais trouxeram o menino Jesus para lhe fazerem o que requeria o costume da lei, Simeão o tomou nos braços e louvou a Deus, dizendo: Ó soberano, como prometeste, agora podes despedir em paz o teu servo, pois os meus olhos já viram a tua salvação, que preparaste à vista de todos os povos, luz para a revelação aos gentios e para a glória de Israel, teu povo. O pai e a mãe do menino estavam admirados com o que fora dito a respeito dele. E Simeão os abençoou e disse a Maria, mãe de Jesus: Este menino está destinado a causar a queda e o soerguimento de muitos de Israel, e a ser um sinal de contradição, de modo que o pensamento de muitos corações será revelado. Quanto a você, uma espada atravessará a sua alma. Uau! Aqui nós temos Simeão, um homem de Deus, ancião, muito velho, ele estava prestes a morrer. Só que, em sonho, Deus tinha feito uma revelação a Simeão, de que ele não morreria até presenciar o Cristo, o Salvador do mundo, até ele ver pessoalmente o menino. E foi exatamente o que aconteceu. Simeão estava em Jerusalém, segurando Jesus nos braços. E aí ele, movido pelo Espírito, ele diz o seguinte: Ó Senhor, como tu prometeste a mim, agora pode tirar minha vida. Pode despedir em paz o teu servo. Porque realizei o meu sonho de ver a salvação. De ver Jesus, que vai ser luz para os judeus e para os gentios. Ou seja, para o mundo inteiro. Então, agora que eu vi Jesus, eu posso morrer em paz. Esse homem desejou viver até ver Jesus, amém? Até ver a salvação. Olha que sonho incrível.
E Deus atendeu esse sonho dele. E nisso ele conversa com José e com Maria, a mãe de Jesus. E ele abençoou a Jesus, abençoou a Maria e falou o seguinte: olha, esse menino, não parece muito bem uma bênção, mas foi. Ele está destinado a causar a queda de muitos em Israel. Vai ser um sinal de contradição. Parece uma bênção, mas na verdade porque a mensagem que Jesus estava trazendo é uma mensagem polêmica, é uma mensagem que causa divisão, bipolariza a sociedade. Ou você ama ou você odeia. Então, por que é uma bênção? Porque Jesus estava trazendo a justiça, amém? Não só a misericórdia, mas também a justiça. De tal forma que as pessoas pudessem imitar o caráter justo de Jesus, amém? Então, o pensamento, o coração de muitos seria revelado. E fala aqui que uma espada atravessará a alma de Maria. O que significa isso? Maria seria uma dessas que se oporia ao próprio Filho Jesus. Infelizmente, Maria perseguiu Jesus, como vamos ver na continuação do estudo. Então, Maria começou mal. No entanto, essa espada, que é a palavra de Deus, amém? Espada de dois gumes, atravessaria a sua alma e ela se converteria no futuro, amém? Então, incrível ver o que está acontecendo aqui. Maria está aprendendo sobre salvação mundial. Então, Simeão ensinou para Maria o conceito de viver o suficiente para ver Jesus e a salvação mundial. Então, tudo que uma mãe espera é ver seus filhos passarem para frente a genealogia deles, ou seja, formar família. Então uma mãe tem um filho e deseja que esse filho seja um pai no futuro, a filha seja uma mãe no futuro, e aí vai ter netos, bisnetos, e assim vai se passando o código genético dessa mãe para as futuras gerações. Então a maioria das mulheres tem esse sonho de querer formar uma família. E a verdade é que nós queremos ver nossos filhos bem-sucedidos, não é assim? A minha mãe sempre teve sonhos por mim. Queria que eu fosse um físico muito bem-sucedido, queria que eu tivesse um futuro brilhante pela frente, carreira estável e também ter minha mulher, ter meus filhos. Isso é o que uma mãe quer, uma mãe no sentido biológico, né? Então, o filho de Maria, Jesus, ele atingiu o objetivo. Ele teve sucesso na vida, mas não sucesso físico ou biológico, mas um sucesso espiritual, amém? Por quê? Porque ele trouxe salvação para o mundo e com isso gerou vários e vários filhos para Deus, amém? Então, esse coração de Simeão era incrível. Ele não quis morrer até ver a salvação do mundo. Então nós temos que ter esse sonho também, de viver bastante, tá? Para poder ver o mundo sendo evangelizado. Me inspira muito o exemplo de dois discípulos incríveis, que é o Kip e a Helena. Eles também lideram o movimento no mundo inteiro, são americanos. A Helena é cubana e o Kip é americano. E o que acontece? Eles não querem a salvação só dos Estados Unidos, só de Cuba, eles querem a salvação do mundo inteiro, amém? Então eles oraram a Deus para que eles vivessem o suficiente para ver o mundo sendo evangelizado nessa geração, amém? Eles tinham o mesmo sonho que Simeão tinha. Eles têm o mesmo sonho. E o que aconteceu? Há uns 5 anos atrás, a Helena, ela é uma mãe incrível. É mãe de 3 filhos e mãe de muitas mulheres espiritualmente na igreja, amém? Mas ela passou por um momento muito difícil, muito delicado na vida dela. Ela ficou com câncer nos ossos. Câncer nos ossos é um tipo de câncer que praticamente não tem cura. É um câncer terminal. Então, esse câncer poderia tirar a vida dela em pouco tempo. No máximo aí 1 ano. Mas o que aconteceu? A igreja não se conformou com isso. A igreja orou e jejuou pela Helena por 1 mês. E o que aconteceu? Quando ela foi fazer a quimioterapia e o oncologista fez os exames, ele percebeu que a taxa de calcificação dos ossos estava diminuindo. Para você identificar o câncer, quando a taxa de cálcio está muito alta, nível, sei lá, 12, isso é indicador de câncer. Mas quando está no 9,
aí já é aceitável, isso indica que não tem mais câncer. Então, estava diminuindo essa taxa. E a igreja continuou orando. Na segunda vez que ela foi no oncologista para continuar o procedimento de quimioterapia, já estava no nível médio, né? Tinha diminuído a calcificação e ela estava curada. E o oncologista olhava os resultados do exame e ele ficava perplexo. Nossa, você está curada do câncer. Isso é inédito. Mas a gente sabe que não foi obra da medicina, foi uma obra de Deus, amém? Deus atendeu a oração de Kipp e Helena e hoje Helena está sã, amém? Tanto fisicamente como espiritualmente. E eles estão vivos para ver o mundo sendo evangelizado, amém? Não só ver o mundo ser evangelizado, mas participar da missão. Eles querem ser instrumentos para evangelizar o mundo inteiro. Então nós temos que ter esse sonho também, que é o mesmo sonho de Simeão, que é o mesmo sonho de Jesus. Ver o mundo sendo evangelizado, amém? Segundo ponto de hoje. Viver o suficiente para ver o mundo sendo evangelizado. Tem uma escritura que fala sobre isso, Filipenses capítulo 1, versículo 21. Que vamos para pensar. Legal, é muito bom poder viver bastante, né? Para ser um discípulo, fazer discípulos, ver pessoas sendo salvas, é legal isso. No entanto, de uma forma lógica, seria melhor morrer hoje, não é? Se você é salvo, se você é batizado, seria melhor morrer hoje. Porque você estaria no céu, está salvo, não tem mais chance de cair da fé, está garantido. Agora, se eu tenho que viver mais, é perigoso, porque pode ser que eu me desvie da verdade no futuro. Então, parece melhor morrer agora. Mas vamos ver o que diz Filipenses 1, 21. Porque para mim, o viver é Cristo e o morrer é lucro. Caso continue vivendo no corpo, terei fruto do meu trabalho. E já não sei o que escolher. Estou pressionado dos dois lados. Desejo partir e estar com Cristo, que é muito melhor. Contudo, é mais necessário, por causa de vocês, que eu permaneça no corpo. Convencido disso, sei que vou permanecer e continuar com todos vocês, para o seu progresso e alegria na fé, a fim de que, pela minha presença, outra vez, a exultação de vocês em Cristo Jesus transborde por minha causa. Uau! Olha só o conflito de Paulo, autor de Filipenses, que é o conflito do cristão. Você tem duas possibilidades para o seu futuro. Ou você morre e vai para o céu, ou você vive o suficiente para fazer a vontade de Deus na terra. Isso aconteceu com Noé e com Enoque. Enoque, ele viveu pouco, só 300 anos andando com Deus, o total foi 365 anos, e ele foi arrebatado para o céu. Só que Noé viveu quase 900 anos, ele viu o dilúvio, viu várias coisas, mas Noé viveu o suficiente para poder gerar filhos e povoar toda a terra. A mesma coisa Tiago e João, os irmãos, filhos de Zebedeu. Tiago morreu cedo, foi decapitado por Herodes em Atos 12, foi o primeiro mártir cristão. Ele não viveu o suficiente para ver o mundo sendo evangelizado, mas foi arrebatado para o céu, amém? Através da morte física. Mas João, a história diz que ele viveu o suficiente para sim ver o mundo sendo evangelizado. Foram feitas tentativas de matar João, colocaram ele num óleo, um caldeirão com óleo fervente, mas ele sobreviveu a isso e foi exilado na ilha de Patmos, onde ele escreveu o Apocalipse. Isso foi por volta do ano 96 depois de Cristo, segundo arqueologistas, historiadores. Mas o mundo foi evangelizado 30 anos antes disso, por volta do ano 62, onde Paulo escreve aos Colossenses que o mundo todo conhecia já a verdade, amém? Então, João sim viveu o suficiente para isso. Então duas coisas podem acontecer com você. Ou você morre antes e vai para o céu, ou você vive muito para poder fazer a vontade de Deus, amém? Então, as duas notícias são igualmente animadoras. É interessante, quando tem um funeral de um discípulo, nós celebramos. O mundo fica de luto quando tem um funeral, fica triste. Sim, nós temos luto,
nós sentimos saudades, mas estamos em paz, porque sabemos que aquele discípulo está com Deus nos céus, amém? Mas nós queremos viver bastante para o bem da igreja, para salvar muitas pessoas, amém? Então é esse conflito que tem nos nossos corações, que é o mesmo conflito de Paulo. Então vamos de uma vez por todas, irmãos, sonhar com o mundo sendo evangelizado. Então o desafio que eu quero te dar é de convidar pessoas todos os dias para estudar a Bíblia. Uma forma de fazer isso é através do Facebook. No Facebook, você pode, por exemplo, procurar por grupos religiosos, grupos cristãos. E aí, nesses grupos, você pode ver listas de membros. Nessa lista de membros, você procura pessoas do Rio de Janeiro, por exemplo. E aí você convida, manda uma mensagem ali no Facebook Messenger e tenta combinar um estudo bíblico, amém? Essa pode ser uma maneira eficiente de você encontrar pessoas abertas. Por que elas estão abertas? Afinal de contas, elas estão num grupo cristão. Então é bem possível que essa pessoa concorde com a Bíblia, amém? Então tem dado certo, a gente tem levantado muitos estudos dessa forma. Eu quero te animar a fazer isso. Ou ainda, tem uma outra forma de você evangelizar durante a quarentena, que é pegar contatos antigos que você conseguiu enquanto você estava compartilhando a fé presencialmente, lá no passado, antes da quarentena. No passado, né? Parece que foi ano passado, né? Faz tanto tempo, a gente já está quase há 2 meses com essa pandemia, né, do coronavírus. É bastante tempo. Então, esse contato que você pegou lá atrás, você chama ele de novo para estudar a Bíblia, amém? Porque agora essa pessoa está livre, está disponível, não tem desculpa, está em casa sem fazer nada, amém? É possível que tenha lockdown aqui no Rio de Janeiro, então as pessoas têm que ficar em casa. Deus está colocando todo mundo em casa para você chamar para estudar a Bíblia, amém? Então vamos sonhar com o evangelismo mundial. Vamos continuar lendo Lucas 2, agora vamos para o versículo 41. Vamos ver que Maria aprendeu mais uma lição muito valiosa. Todos os anos, seus pais iam a Jerusalém para a festa da Páscoa. Quando ele completou 12 anos de idade, eles subiram à festa conforme o costume. Terminada a festa, voltando seus pais para casa, o menino Jesus ficou em Jerusalém, sem que eles percebessem. Pensando que ele estava entre os companheiros de viagem, caminharam o dia todo. Então começaram a procurá-lo entre os seus parentes e conhecidos. Não encontrando, voltaram a Jerusalém para procurá-lo. Depois de 3 dias, o encontraram no templo, sentado entre os mestres, ouvindo-os e fazendo-lhes perguntas. Todos que ouviam ficavam maravilhados com o seu entendimento e com as suas respostas. Quando seus pais o viram, ficaram perplexos. Sua mãe lhe disse: Filho, por que você nos fez isso? Seu pai e eu estávamos aflitos à sua procura. Ele perguntou: Por que vocês estavam me procurando? Não sabiam que eu devia estar na casa de meu pai? Mas eles não compreenderam o que lhes dizia. Então foi com eles para Nazaré e era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas em seu coração. Jesus ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Uau! Muitas mães podem se conectar com essa escritura. Quantas vezes, mãe, você perdeu seu filho no mercado ou em algum lugar público e ficou desesperada atrás dele? Então isso é muito comum. Já aconteceu com a minha mãe, eu já me perdi no mercado. E eu tinha, sei lá, uns 5 anos e eu fui perguntando para desconhecidos se eles sabiam onde estava minha mãe. Eu estava desesperado à procura dela. E ela me procura. Então, a gente sabe, é uma sensação de desespero quando a gente está separado do filho. E o que aconteceu aqui? Maria e José, como judeus, eles tinham ido celebrar a Páscoa. Só que depois, terminou a festa, eles estavam voltando para casa e Jesus, ele não voltou com eles. Ficou em Jerusalém. Aqui parece um pouco que Maria foi desnaturada, não? Maria e José foram desnaturados, porque eles não estavam com seu filho. Olha só. E eles continuaram a viagem e eles confiaram que Jesus estava com outros companheiros de viagem. Olha isso. E aí falaram: quer saber? Nossa, faz um dia e eu não vejo meu filho, né? E eles perceberam e voltaram para Jerusalém. Só que naquela época não tinha tecnologia, não tinha WhatsApp, não tinha telefone, não tinha nada.
Então como é que eles iam encontrá-lo? Então você imagina o desespero dessa mulher. Então realmente eles tinham uma missão difícil de encontrar um menino que poderia nem estar em Jerusalém. Poderia ter... Criança é assim, né? Ela vai embora. Só segue a intuição e simplesmente desaparece. E aí, quando eles chegaram em Jerusalém, eles descobriram o paradeiro de Jesus. Ele estava diante dos mestres da lei, diante de fariseus, diante de saduceus, ouvindo eles, os ensinamentos, e fazendo-lhes perguntas. Jesus estava aprendendo sobre a palavra de Deus. Alguns pensam que Jesus já nasceu sabendo, mas não é verdade. Jesus nunca pecou isso. Isso sim é verdade. No entanto, Jesus teve que aprender por meio do sofrimento como obedecer a Deus. Amém? Por isso que a gente pode se conectar com Jesus, porque Jesus tinha um lado humano. Ele tinha um lado que ele precisava aprender, precisava amadurecer e crescer. E aqui Maria, ela olha para Jesus e fica perplexa. Fica assustada. Mas ao mesmo tempo aliviada porque encontrou seu filho. E aí ela repreende Jesus. Filho, por que você fez isso? Eu e seu pai estávamos aflitos, desesperados à sua procura. Por que você não veio com a mamãe e com o papai? Jesus aqui nessa altura tinha 12 anos, tá? Então ele era basicamente um adolescente. Naquela época já era considerado maior de idade, tá? No judaísmo, 12 anos já era a idade de maioridade. Mas é uma criança, né? Convenhamos. E Jesus, ele replica. Olha a sabedoria do menino Jesus com 12 anos. Por que vocês estavam me procurando? Vocês tinham que saber que eu deveria estar na casa de meu pai, eu deveria estar na igreja. Só que, para a cabeça dos pais, não fazia sentido. Eles não compreenderam o que Jesus estava falando ali. E aí, foram embora para Nazaré, que era a casa deles. Só que Jesus, ele não era um filho desnaturado, só porque ele confrontou a mãe. Ele era obediente, fala aqui no versículo 51. E era-lhes obediente. Sua mãe, porém, guardava todas essas coisas no coração. Olha só, Maria, apesar de não entender as coisas espiritualmente nesse momento, fala aqui que ela guardava tudo isso no coração. O que implica isso? Quando você estuda a Bíblia com uma pessoa, por mais que o coração dela possa estar fechado, você pode ter certeza que ela vai guardando algumas coisas no coração dela. E é isso que ela guarda, no futuro pode germinar e se tornar uma conversão genuína, amém? Então por isso que a gente precisa perseverar com as pessoas, animar elas, amar a vida delas, mostrando a palavra de Deus, mostrando convicção, e aí, no momento certo, essa palavra vai germinar e vai dar fruto, amém? E essa pessoa vai se tornar discípula. Então é muito importante aprender isso com Maria. Tem outros momentos que Maria perseguiu Jesus. E esse Jesus, como fala aqui, ele ia crescendo em sabedoria, estatura e graça diante de Deus e diante dos homens. Ele ia pegando maturidade. E aí, vamos ver o momento que ele já estava adulto, já estava no seu ministério. Vamos para Marcos 3, do 20 ao 21. Então Jesus entrou numa casa e novamente reuniu-se ali uma multidão, de modo que ele e os seus discípulos não conseguiam nem comer. Quando seus familiares ouviram falar disso, saíram para trazê-lo à força, pois diziam, ele está fora de si. Muitas mães podem se conectar com isso também, porque muitas vezes o filho está brincando com seus coleguinhas, com seus vizinhos, né, os filhos dos vizinhos, e está na hora de almoçar. Está na hora de almoçar e ele está lá fazendo outras coisas, né, se divertindo, brincando. E é hora de comer. E aí o que a mãe faz? Vai puxar a orelha do filho e trazer ele para comer com a família, não é verdade? Então, olha só, é isso que está acontecendo aqui. Jesus não estava brincando com as pessoas, ele estava pregando a palavra, amém? Ele estava reunido com a igreja, com os discípulos, fazendo a vontade de Deus. E aí Maria ficou sabendo disso e não gostou. E foi atrás de Jesus, tentou trazer ele à força. Como uma mãe normal faz. E eles até achavam que ele era adulto, né? Não era uma criança, ele era adulto. E por isso, diziam, ele está fora de si, ele está louco. Fizeram uma lavagem cerebral em Jesus, não? Então, desde pequeno até agora, você vê que Jesus está tentando fazer a vontade de Deus, está tentando estar com a igreja, ouvindo a palavra, vir aos cultos, né? Adorando a Deus, mas a família está perseguindo. Segunda vez, vamos ver a terceira agora. Versículo 31. Então chegaram
a mãe e os irmãos de Jesus. Ficando do lado de fora, mandaram alguém chamá-lo. Havia muita gente assentada ao seu redor, e lhe disseram: tua mãe e teus irmãos estão lá fora e te procuram. Quem é minha mãe? E quem são meus irmãos? Perguntou ele. Então olhou para os que estavam assentados ao seu redor e disse: aqui estão minha mãe e meus irmãos. Quem faz a vontade de Deus, este é meu irmão, minha irmã e minha mãe. Uau! Jesus aqui demonstra uma convicção muito profunda. Mais uma vez, ele está com os discípulos, está com a igreja, está adorando a Deus. E a família física de Jesus está lá de fora. E manda um enviado, um encarregado para chamar Jesus. No que a pessoa diz para Jesus: teus irmãos e tua mãe estão lá fora e te procura. Provavelmente José já tinha morrido aqui, porque não há menção a ele. Tá? E aí Jesus, ele pergunta para o enviado: quem é minha mãe? Quem são meus irmãos? Imagina, olha o questionamento de Jesus, parece leviano, na verdade. Imagina você falar assim da sua mãe: quem é minha mãe? Ela é minha mãe? Não. Ele responde: minha mãe e meus irmãos são esses que fazem a vontade de Deus. Minha família espiritual. Uau! O que nós aprendemos aqui? O que Maria aprendeu aqui? Nosso terceiro ponto. Priorizar a família espiritual acima da família física. Então, muitas vezes, ficamos emocionais com a nossa família. Discípulos perdem culto, muitas vezes, por causa da família. Porque tem um evento que tem que estar com a família e não vai na igreja. Muitas vezes, estudos bíblicos deixam de se tornar discípulos. Por quê? Por causa da família. Porque a família tem uma tradição religiosa e esse estudo não está disposto a abandonar essa tradição para vir no reino de Deus, para vir numa igreja que prega a verdade. E sair de uma igreja que está pregando falsas doutrinas. No entanto, é esse o comportamento que Deus espera de você. Que você abra mão do sistema religioso, por mais que sua família esteja lá presente. Você precisa entender que sua família está perdida. Você precisa salvar eles. E tem que começar por você. Você precisa ser um discípulo. E Jesus entendia isso muito bem. Para Maria ser salva e seus irmãos, Jesus tinha que priorizar a família espiritual. Amém? Quem que é a família espiritual? É a igreja. É o reino de Deus. Então, Jesus tinha essa convicção muito clara na mente dele desde os 12 anos, desde pequenininho. Então, como mãe, é natural que as mães se preocupem do filho vir na igreja. E não é algo simplesmente cruel. Não. Isso é do instinto materno. A mãe quer proteger o filho. Maria queria proteger o filho, só que ela não sabia o que ela estava fazendo. É uma espécie de ingenuidade que ela estava tendo aqui. Achando que Jesus estava fora de si, achando que ele estava louco e querendo tirar ele à força da igreja. Mas Maria, como a gente viu, ia guardando as coisas no coração dela. A espada de dois gumes estava cortando o coração dela. Na sua aflição, na sua angústia. E aí vamos ver o que aconteceu finalmente. Atos capítulo 1, versículo 12 ao 14. Então, os discípulos voltaram para Jerusalém, vindo do monte chamado das Oliveiras, que fica perto da cidade, cerca de 1 quilômetro. Quando chegaram, subiram ao aposento onde estavam hospedados. Achavam-se presentes Pedro, João, Tiago e André, Filipe, Tomé, Bartolomeu e André, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote e Judas, filho de Tiago. Todos eles se reuniam sempre em oração com as mulheres, inclusive Maria, a mãe de Jesus, e com os irmãos dele. Uau! A convicção de Jesus produziu conflito em sua família, mas no momento certo, quando ele ressuscitou dos mortos e ascendeu aos céus, quem estava junto com a igreja, com Pedro, João, Tiago, com os discípulos? Sim, Maria, a mãe de Jesus, e os seus outros filhos, amém? Tiago, Judas, José, etc. Então, olha que incrível! Apesar de inicialmente não entender a mensagem e perseguir Jesus, no tempo certo, Maria se converteu. E não só a Maria, a família inteira de Jesus, seus irmãos, se converteram. Um dos seus irmãos, Tiago, se tornou o líder da igreja no primeiro século. Ele até escreveu a carta de Tiago. Seu outro irmão, Judas, não o Iscariotes,
ele também se tornou um líder. Ele escreveu a Carta de Judas, que é o penúltimo livro da Bíblia. Então nós vemos aqui o impacto que Jesus causou na sua família. Entendemos aqui o motivo de Maria ter sido escolhida por Deus para ser a mãe de Jesus. Respeitamos ela, admiramos ela, mas não adoramos ela. Isso é diferente, tá? Maria, ela não era virgem, só era virgem quando deu à luz Jesus. Mas aí a Bíblia fala que ela teve outros filhos, como a gente vê aqui. Então Jesus tinha irmãos, já não era mais virgem. Então nós respeitamos Maria como nossa irmã, amém? Sabemos que ela é salva, mas não podemos idolatrá-la, amém, irmãos? Mas é um exemplo para nós, é um exemplo. Porque Jesus salvou ela e toda a família. Da mesma forma, nós temos que sonhar pela salvação da nossa família, amém? E eu não podia deixar de falar da família da Jaciara. Eu quero homenagear aqui a Jaciara. A Jaciara é uma mulher incrível, muita fé. Ela foi batizada. Também seu esposo, o seu Ronaldo. Antes ainda, a sua filha Evelyn, a Angel e o sobrinho, né, o Maxwell. Então é muito incrível ver como essa família está crescendo. É igual a família de Jesus aqui, olha só, todo mundo sendo batizado, todo mundo estudou a Bíblia, todo mundo se convertendo, amém? Esse é o poder impossível de Deus. Deus consegue fazer qualquer coisa, amém? Parece difícil você salvar a sua família? Olha para a família da Evelyn, amém? Olha para a família da Jaciara. Todo mundo se tornando discípulo. Isso tem que te animar, tem que te dar fé para salvar também a sua família. E olha só, agora os pais do Maxwell também estão estudando a Bíblia. É o seu Francisco e a Mara. Então, Mara, mãe, parabéns pelo seu dia também. Né? Felicidades para você e que você continue perseverando com Deus. Amém? Você que está avançando aí nos estudos, continua assim, continua animada. Tem muitas mães que eu queria mencionar aqui. A Eliane, um grande abraço para a Eliane, mãe de 2 filhas incríveis. Eu admiro muito a convicção da Eliane, os conselhos sábios que ela dá. Tem muitas mães. A mãe do Pedro, a Alessandra, também está estudando a Bíblia. Quero mandar um grande abraço também para a Alessandra. A mãe do Felipe, né? A mãe da Camila. Tem muitas mães, muitas mães. A mãe da Carol está estudando a Bíblia também, aleluia. Tá? Então, um grande abraço para todas vocês. Temos a Solange, que também é mãe. Ela é de Niterói, na verdade Maricá, uma cidade próxima ali de Niterói. E o seu filho Daniel, ele está crescendo aí, daqui a pouco ele vai começar a estudar a Bíblia. E eu tenho certeza que o sonho dela é que ele se torne um discípulo, amém? Então, muitas mães têm sonhos de ter filho. Mas o maior sonho deve ser ter filhos na fé, amém? Ter uma família espiritual. Então, vamos concluir aqui entendendo o que nós podemos aprender com as mães. Vamos para 2 Pedro capítulo 2, versículo 19. 2 Pedro capítulo 1, na verdade. 2 Pedro capítulo 1, versículo 19. Assim temos ainda mais firme a palavra dos profetas, e vocês farão bem se a ela prestarem atenção, como a uma candeia que brilha em lugar escuro, até que o dia clareie e a estrela da alva nasça no coração de vocês. A Bíblia aqui fala sobre a estrela da alva nascendo nos nossos corações. Mas quem que é essa estrela da alva, essa estrela da manhã? Alva significa amanhecer. Apocalipse 22, 16. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para dar a vocês este testemunho concernente às igrejas. Eu sou a raiz e o descendente de Davi e a resplandecente estrela da manhã. Então o que Pedro fala lá, que a estrela da manhã nasce no coração de vocês, é ninguém menos que Jesus, amém? Então a Bíblia fala que nós temos que dar a luz a Jesus, a estrela da manhã. Manhã aqui é o nascimento do dia, né? Por quê? Porque Jesus é a luz. Então a luz de Jesus tem que nascer em você, para iluminar o dia dos outros, para iluminar as pessoas que nos cercam. Então vamos permitir que Jesus nasça em nossos corações, o menino Jesus. Vamos aprender com Maria a dar a luz a Jesus no nosso coração e também no coração das outras pessoas. Para terminar, vamos ver como que Jesus nasce.
Gálatas capítulo 3, versículo 26. Como eu falei, Gálatas é muito sobre maternidade, né? Então eu tenho outra passagem que fala sobre mãe aqui. Ele até fala de Sara, de Agar. É muito interessante como ele usa o tema da mãe nesse livro, nessa carta. Então, Gálatas 3, 26. Todos vocês são filhos de Deus mediante a fé em Cristo Jesus. Pois os que em Cristo foram batizados, de Cristo se revestiram. Então, quando que você se reveste de Cristo? No batismo com fé em Jesus. Amém? Então, é no momento do batismo que você dá a luz a Jesus. Para ter mais certeza disso, olha o capítulo 4 de Gálatas. Gálatas 4, versículo 6. E porque vocês são filhos, ou seja, batizados, Deus enviou o Espírito de seu Filho ao coração de vocês e ele clama, Abba, Pai. Uau, que incrível! Aqui fala que quando a gente é batizado, quando a gente se torna filho de Deus, mediante a fé, Deus envia o Espírito de Jesus, seu Filho, no nosso coração. Então, aí que literalmente nós começamos a dar a luz a Jesus. No momento que nós somos batizados, amém? Então esse é o plano de salvação, irmãos. Se você tem fé, se arrepende dos seus pecados e é batizado, Jesus começa a nascer em você. Você dá a luz à estrela da manhã e ela começa a crescer. Só que você não recebe Jesus maduro. Você não recebe Jesus adulto. Você recebe Jesus menino. Você recebe Jesus criança. E assim como Jesus teve que amadurecer e crescer e aprender, da mesma forma, você tem que fazer crescer o Jesus que há dentro de você. Então, cristão bebê na fé é um termo que a gente pode usar biblicamente, amém? Porque o cristão bebê, ele ainda não sabe direito as coisas. Ele só se alimenta de leite. A Bíblia fala muito sobre o leite, né? O leite é a palavra de Deus. São os princípios básicos. Os tempos com Deus, o discipulado, o evangelismo, vir às reuniões, dar as ofertas, são os princípios básicos. Mas conforme você vai amadurecendo, você já vai criando dentição espiritual para poder se alimentar de coisas mais sólidas, alimentos sólidos, ensinos mais profundos. E aí você vai ganhando experiência em ministrar o ensino da palavra. Você vai ensinando pessoas e Jesus vai crescendo e se desenvolvendo dentro de você, amém? Então eu quero animar cada um aqui a crescer espiritualmente, aprender a ensinar os estudos bíblicos com as pessoas. Estamos fazendo a série dos princípios básicos, amém? E eu quero dar uma novidade para vocês. Lá em São Paulo, o Raul está fazendo uma série de princípios básicos, igual eu estava fazendo aqui no Rio de Janeiro. Eu fiz os 3 primeiros estudos, mas lá em São Paulo eles estão fazendo com edição, com muitas ferramentas de tecnologia, e está ficando muito legal. Nós vamos começar a acompanhar essas lições de São Paulo, amém? Então, a partir dessa terça-feira, eu vou interromper as aulas que eu estava dando, nós vamos usar o material de São Paulo, tá? Porque ele está excelente, ele está muito bom. E aí o que nós vamos fazer? No Team Link, que é o nosso aplicativo para falar em grupo, eu vou responder perguntas, tá? Então a interação vai ser assim. Vocês vão fazer perguntas sobre o que vocês viram no estudo e aí eu respondo. A gente vai ter mais tempo para poder interagir, para poder lidar com as dúvidas e vai ter esse material disponível que você pode assistir antes do devocional. Então é muito importante nós amadurecermos e crescermos a ponto de ensinar os estudos bíblicos para as pessoas, amém? E se você está nos assistindo, nos visitando pela primeira vez, ou tem assistido, mas não marcou um estudo bíblico ainda, eu quero te encorajar a marcar um estudo com a pessoa que te convidou. Ou se você entrou de paraquedas aqui e ninguém te convidou, você pode mandar mensagem no Facebook para mim, ou no Facebook da igreja mesmo, e aí um discípulo vai entrar em contato com você e vamos marcar esse estudo. Por que é tão importante isso? Porque, como a gente viu aqui no estudo, não há nada mais importante que a salvação. Maria aprendeu, através do sofrimento, através da dor, que Jesus é a salvação do mundo. Apesar de no início ela ter perseguido Cristo, depois ela se arrependeu. Então o que nós vimos hoje? Primeiro, nada é impossível para Deus, amém? Se você está desencorajado, sem fé, vamos ter fé. Deus pode fazer o impossível, seu bate-papo vai ter frutos. Maria entendeu isso do anjo Gabriel. Segundo ponto, viver o suficiente para ver o mundo sendo evangelizado. Maria aprendeu isso de Simeão. Ela entendeu que ela queria viver o suficiente para se converter e trazer muitas pessoas com a própria família dela para o evangelho, amém? Então vamos ter esse sonho de evangelizar o mundo inteiro. Terceiro, no começo Maria perseguiu, mas depois ela cedeu
e ganhou convicção e se converteu. Priorizar a família espiritual acima da família física. Com muita dor, Maria aprendeu essa lição do próprio Jesus, amém? Jesus, insistentemente, colocava o reino acima da sua família. E ao invés de estar com a família, ele estava com a igreja nos domingos, amém? Então a gente tem que sim ser obediente à nossa família, mas não podemos obedecer a Deus abaixo de obedecer à nossa família, amém? Deus tem que estar acima de tudo, porque Ele é o nosso maior pai e mãe, amém? Então, irmãos, eu quero animar vocês com essa aulinha. Feliz Dia das Mães e vamos aprender com o coração das mães, amém? Para Deus seja glória, amém?